ordens, classes e leitura dos números naturais. Decompomos os números em ordens e classes para facilitar a identificação do valor de cada algarismo e a leitura dele. Por exemplo, se nós formos escrever a menor distância entre a Terra e a Lua, é uma distância muito grande, bastante grande, nós teremos o número. A princípio, parece difícil a leitura deste número. No entanto, se nós separarmos este número em classes e ordens, facilita a leitura. Observe, na primeira classe nós temos 3 ordens. Primeira, segunda e terceira ordem, nós temos o número 334, que é composto por unidade, dezena e centena. Na segunda classe, nós também temos 3 ordens, a quarta, a quinta e a sexta ordem, composto por unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Na primeira ordem, nós temos 4 unidades, segunda ordem, 3 dezenas ou 30 unidades, terceira ordem, 3 centenas ou 300 unidades, quarta ordem, 6 unidades de milhar ou 6.000 unidades, quinta ordem, 5 dezenas de milhar ou 50.000 unidades, sexta ordem, 3 centenas de milhar ou 300.000 unidades. Nós temos então o número 356.334. Cada algarismo ocupa uma ordem. Cada 3 ordens, agrupadas da direita para a esquerda, formam uma classe. Lemos uma classe de cada vez. Nós começamos a leitura, então, a partir da segunda classe, no caso deste número, da classe dos milhares. 356.334, a classe das unidades simples. E fazemos a leitura de uma vez só. 356.334. No Brasil, há cerca de 900.000 indígenas. Eles representam uma pequena fração da população brasileira. É o que você vai ver na tabela a seguir, a população indígena dividida nas 5 grandes regiões. Nós temos então a distribuição da população indígena segundo o censo de 2010. Região Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. A população indígena neste censo de 2010 e a população total desta região. Qual era a população indígena na região Nordeste no ano de 2010? Vamos observar então a população indígena na região Nordeste. 232.739 indivíduos. Em qual região brasileira havia mais indígenas? Vamos olhar aqui, então basta olhar o maior número. O maior número, maior população indígena, estava na região norte, 342.836. E a menor população indígena, em qual havia menos indígenas. O menor número desses aqui, 78.773 na região sul. Analisando agora um número formado por 5 algarismos. Nós temos aqui na tabela, então, a população indígena da região sul e da região sudeste, 99.137, 78.773. Um número que apresenta somente 5 ordens. Coincidentemente, a população indígena da região sudeste e da região sul. Novamente, um número que não tem algarismo na centena de milhar. Nós temos aqui novamente, então, a centena de milhar não apresenta algarismos na população da região sudeste e da região sul.
Um número que apresenta o algarismo 9 na primeira ordem. Observando todos os números, o que apresenta o algarismo 9 na primeira ordem é a população indígena da região Nordeste. Um número que apresenta o algarismo 2 na quarta ordem. Então eu vou observar a quarta ordem, o número que apresenta o algarismo 2. Nós temos aqui dois números da quarta ordem. 342.836, 232.739. Um número que apresenta o algarismo 3 com valor de 30.000. Então, nós vamos olhar a dezena de milhar. 30.000. Nós vamos olhar o algarismo que compõe a dezena de milhar. Nós temos aqui o número 232.739. Complete o quadro a seguir, escrevendo na terceira linha o número das ordens. Depois, nas próximas 5 linhas, coloque o número da população indígena que vivia em cada região em 2010. Na primeira ordem, nós temos as unidades. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. 42.836, 143.432, 232.739, 99.137, 78.773.